Seja bem-vindo ao nosso canal. No vídeo de hoje, vamos falar sobre a vida de John Wycliffe, que é chamado também de a Estrela d'Alva da Manhã, referência ao surgimento da Reforma Protestante. Se inscreva e deixe seu like para nos ajudar a trazer mais conteúdo para você. Nascido no ano de 1328 em Yorkshire, Inglaterra, John Wycliffe não demorou a seguir o sacerdócio. Já aos 18 anos de idade, ele foi estudar teologia e filosofia em Oxford e aos 26 já era mestre do Balliol. Em seguida a Igreja Católica o consagrou como vigário e recebeu o grau de doutor em teologia em 1372. Como resultado de seus estudos e especialização no assunto, Wycliffe escreveu diversos livros cuja temática era o cristianismo. Antes mesmo de Lutero, ele já vinha criticando a venda de indulgências por parte da Igreja e não demorou a assumir posicionamentos considerados radicais para a época. John Wycliffe foi um teólogo, tradutor, professor e reformador religioso inglês do século XIV. É conhecido por ter sido um líder de um dos principais movimentos heréticos, contrários às doutrinas da Igreja Católica, da Idade Média e um dos precursores da Reforma Protestante. Foi o iniciador e primeiro líder do movimento político e religioso conhecido como Lollardismo. Esse movimento religioso existiu entre o final do século XIV e início do XV e tinha como principais características as ideias defendidas por Wycliffe. John Wycliffe foi professor na Universidade de Oxford e seu pensamento teológico enquadra-se na filosofia medieval. Foi responsável pela organização de algumas traduções da Bíblia, que ficaram conhecidas como a Bíblia de Wycliffe. Para entender as lutas e posicionamentos de John Wycliffe é necessário saber o contexto em que a Europa se encontrava no século XIV. Pois bem, o poder da Inglaterra passava da monarquia para o parlamento, enquanto a Igreja Católica se dividia, chegando a ter 3 papas simultaneamente, o cisma do Ocidente. Curiosamente, essa fragmentação de poder, seguida pelo conflito papal, abriu espaço para que Wycliffe se manifestasse. Assim, chamando os papas de anticristo, o reformista iniciou suas críticas abertas à Igreja. Todavia, a revolta de Wycliffe não incomodou só o clero, chegando a aborrecer o parlamento. Ainda falando do parlamento inglês, o mesmo estava tentando podar a influência da Igreja, impedindo a cobrança dos impostos eclesiásticos que viriam a enriquecer a França, com quem a Inglaterra estava em guerra. Diante de toda essa desordem, John Wycliffe passou a criticar abertamente a Igreja que vinha ignorando suas funções sacerdotais. Enquanto muitos veem Martinho Lutero como aquele que deu origem à Reforma Protestante, as ideias que Lutero apoiou podem ser rastreadas até 2 séculos antes, ao inglês John Wycliffe. Nascido 150 anos antes de Martinho Lutero, Wycliffe iniciou um esforço que lançou o fundamento para a Reforma Protestante que finalmente se espalharia por grande parte da Europa no período de 1500 a 1600. Seu tema centralizado questionava se a autoridade final estava na Igreja ou na Palavra de Deus. Ele não usou de meias palavras ao denunciar os erros da hierarquia organizacional da Igreja Romana e a desenfreada corrupção em seu clero. Esta postura colocaria Wycliffe na mira de Roma pelo resto da vida. Em 1378 ele tomou uma posição clara, ao escrever a verdade da Sagrada Escritura, com o ponto central de que a Escritura é a revelação completa de Deus e a autoridade final acima da tradição, do direito canônico, dos papas, dos concílios de todas as coisas de natureza terrena. Ele também cria que a palavra deveria estar disponível a todos os leigos, assim como ao clero. Desta crença surgiu a Bíblia de Wycliffe, traduzida do latim para o inglês. Depois de formado em filosofia e teologia, Wycliffe era considerado um professor renomado em Oxford. Ele ficou famoso, também, pela pregação da palavra e pela coragem com que falava sobre problemas da época. Quando o Papa, novamente, exigiu tributo da Igreja na Inglaterra, Wycliffe, nas suas prédicas,
Criticou o Papa e o clero, dos padres, pelo seu interesse no poder, nos bens e pela sua arrogância. Wycliffe pregou que a cabeça da Igreja é Cristo, e que deveria ser modificado o seguinte: primeiro, a Igreja e o Estado deveriam atuar separadamente. Segundo, só a Bíblia deveria ser o fundamento dos ensinos. Terceiro, não poderia haver corrupção na Igreja. Quarto, entre o cristão e Deus não precisa ter intermediários. O sacerdote deveria pregar a palavra e cuidar dos membros das paróquias. Quinto, a Bíblia deveria ser traduzida para a língua do povo, para que pudesse ser lida pelos cristãos. O arcebispo de Londres proibiu Wycliffe, por causa dessas ideias, de pregar. Wycliffe pediu a ajuda do rei para poder continuar pregando, mas este não interferiu. E Wycliffe obedeceu e retirou-se. Viveu na pequena cidade de Lutherworth. Durante os anos que seguiram, começou a traduzir a Bíblia para o inglês. Em 1383, o Novo Testamento em inglês começou a circular. Aos poucos, com a ajuda de outros, toda a Bíblia foi traduzida do latim para o inglês. Os colaboradores eram chamados, pelos adversários, de Lollards. Lollard significa semeador de inso, que significa ervas daninhas que brotam entre plantas cultivadas. Após receber instruções de Wycliffe, os Lollards saíram para pregar e ensinar. Ficaram conhecidos pelos seus mantos vermelhos e suas pregações, quando conclamaram o povo para colocar a sua confiança em Jesus como mediador, e não nos santos. Também pregavam o sacerdócio geral: todo homem que quer herdar a vida eterna e que segue aos ensinamentos de Jesus, deve atuar como sacerdote. Os Lollards, no fim do século, foram perseguidos e só puderam continuar as suas atividades às escondidas. Fica nítido que a Igreja Católica foi totalmente contrária às ideias de Wycliffe. Ele só conseguiu escapar da ira da Igreja porque era protegido pela nobreza inglesa. Wycliffe passou os últimos 2 anos da vida isolado em uma paróquia em Lutherworth, Inglaterra. Durante este tempo uma revolta camponesa irrompeu em 1381, a qual teve impacto direto em Wycliffe. Embora ele não tivesse sido a causa direta do levante, não era segredo onde seu coração estava, e seus adversários facilmente o incriminaram de ser a causa dela. Enquanto as tensões começavam a ferver, um arcebispo eminente, que estava em desacordo com Wycliffe, foi morto durante a revolta. Isso colocou ainda mais pressão sobre as opiniões de Wycliffe. A Igreja não toleraria isso por muito mais tempo. Um derrame o deixou parcialmente paralisado, e por isso não pôde responder a uma solicitação para comparecer a Roma. Wycliffe morreu apenas 2 anos depois de ter sofrido um segundo derrame. A Bíblia de Wycliffe não foi o que poderia ter sido porque foi traduzida a partir do latim em vez do grego e do hebraico originais. A Igreja Católica tornou muito difícil ou impossível encontrar um manuscrito nas línguas originais. No entanto, o trabalho de Wycliffe abriu caminho para a tradução de Tyndale para o inglês e a tradução de Lutero para o alemão, ambas feitas a partir dos textos originais, e ainda amplamente em uso hoje. De 1604 a 1611 a equipe de tradução da King James, inglês, se baseou fortemente na tradução de Tyndale para produzir a Bíblia King James. Por causa de sua popularidade e do medo que a Igreja tinha do povo, a Igreja esperou 40 anos antes que os ossos de Wycliffe fossem exumados, queimados e suas cinzas espalhadas em um ribeiro próximo, o Swift. Também era punível de morte ter uma cópia da Bíblia de Wycliffe. Mas isso teve pouco efeito sobre sua influência e sobre o que já começara a tomar forma na Europa. O autor John Fox fez referência a isto em seu livro dos Mártires. Apesar de exumarem seu corpo, queimarem seus ossos e afogarem suas cinzas, todavia não puderam queimar a palavra de Deus e a verdade de sua doutrina com o fruto e triunfo da mesma, o que até este dia permanece. O principal legado de Wycliffe,
com certeza, foi sua defesa da autoridade da Bíblia como a única fonte de verdade religiosa e sua tradução da Bíblia para o inglês, tornando-a acessível ao povo comum. Algumas das frases mais importantes de John Wycliffe. A verdadeira obediência é a obediência a Deus e sua lei. A Bíblia é destinada a toda a humanidade. Deus deve ser adorado em espírito e verdade. A igreja não é o edifício, mas o conjunto dos fiéis. Nenhum homem deve ser obrigado a acreditar em algo que não possa ser demonstrado pela razão ou pela Escritura. A corrupção dos clérigos é a causa da queda da igreja. A autoridade do Papa não é superior à autoridade da Bíblia. O clero deve viver em pobreza e seguir o exemplo de Cristo. Essas frases refletem as crenças fundamentais de Wycliffe sobre a importância da Bíblia como a fonte suprema de autoridade religiosa, a necessidade de reforma dentro da Igreja Católica Romana e a importância da simplicidade e pobreza no estilo de vida cristão. Espero que esse vídeo tenha te ajudado na sua caminhada de conhecimento sobre o início da Igreja e do Evangelho como conhecemos hoje. Se inscreva em nosso canal para nos ajudar a crescer e trazer ainda mais conteúdos como esse. Um grande abraço e até o próximo vídeo.